É o programa Bíblia no meu dia a dia. Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel. Que bom ter a sua companhia, que bom juntos contemplarmos as maravilhas de Deus na vida do povo de Deus, os ensinamentos que nós aprendemos com as falhas, as fraquezas, mas também tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos permitindo tocar, porque a palavra de Deus viva, ela vai também nos avivando, ela vai realizando na nossa vida a obra que nós tanto precisamos que ela opere e realize em nós. Por isso quero convidar você a abrir o seu coração e junto comigo fazer essa experiência profunda com a palavra transformadora de Deus. Vamos suplicar ao Espírito Santo que ele nos auxilie, nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que iremos estudar hoje. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 7a. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 7a. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Saul subiu ao trono e reinou 2 anos sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Macmas e na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá de Benjamim. Depois Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua tenda. Jonatas matou o prefeito dos filisteus que estava em Gabaá, e os filisteus souberam disso. Saul fez então soar a trombeta por toda a terra, dizendo: que o saibam os hebreus. Todo Israel soube da notícia. Saul matou o prefeito dos filisteus e Israel se tornou odioso aos filisteus. O povo foi convocado para seguir Saul em Gilgal. Os filisteus se concentraram para combater Israel. 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão de soldados tão numerosa quanto a areia na beira do mar. Eles vieram acampar em Macmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros, pois o exército ficara encurralado. Por isso, esconderam-se em grutas, cavernas, penhascos, covas e cisternas. Alguns hebreus atravessaram também o Jordão para o território de Gade e de Galaade. Provavelmente aqui, dentro da realidade do tempo que Saul reinou, não é? E da idade que ele tinha quando ele começou a reinar, alguns estudiosos dizem que ele tinha 30 anos quando ele começou a reinar e que ele reinou 40 anos em Israel. Então, a gente vai perceber algo aqui que demonstra um tempo, uma fase de esperança e o início de um declínio espiritual. E o declínio espiritual, consequentemente, vai trazer o declínio bélico, militar. A gente percebe exatamente aqui uma fragilidade de Israel diante dos filisteus. Jonatas, muito ousado, muito corajoso, com 1.000 homens ali com ele, vai lá, mata o prefeito dos filisteus, e aí começa aquele movimento. Saul tinha dito para todo mundo ir para suas tendas, quando chega a notícia que o povo filisteu estava se levantando para a guerra, e você ouviu, né? Um grande número, como as areias da praia, vai dizer o número de soldados ali dos filisteus, o tanto de carro de guerra, de armamento. E aí a gente percebe a fragilidade diante dos filisteus que Israel trazia. Porém, aqui a gente já começa a pensar em algo. O medo, a angústia, o pavor, o pânico foi tomando conta deles. Por quê? Eles não colocaram o lugar na esperança que não decepciona, vai dizer o apóstolo Paulo. E a esperança não decepciona. O que poderia manter o coração deles fervoroso, decidido
e sabedores de que Deus venceria. Olhando para trás, vendo tudo que Deus fez em favor do seu povo na história. Samuel já tinha contado para eles de novo essa história no estudo anterior que nós fizemos, mas eles ficaram apegados à realidade humana. E ficar apegados à realidade humana, sendo que Deus é o soberano de Israel, é um tanto quanto complicado. Da mesma maneira, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, existem momentos que parece que o inimigo, parece que a nossa fraqueza, que o pecado vai nos vencer. Mas nós devemos acreditar que o nosso Deus é maior do que o nosso inimigo, é mais poderoso do que o nosso inimigo. Nós devemos acreditar que a virtude é mais forte do que o vício e que a graça de Deus nos dá a possibilidade de vencer os nossos pecados. Então, estamos em guerra espiritual, mas nós já sabemos que Deus é vencedor. Não podemos ceder espaço no nosso coração para a perda da esperança. A gente só vai perder a esperança se a gente colocar confiança em nós mesmos. Não podemos. E veja só, o tamanho do exército inimigo nunca assustaria um coração firmado em Deus. As provocações que fazem contra o exército e o povo de Israel revelam se eles estão, escondidos em Deus ou em cavernas de medo. A palavra diz que eles se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos vales, tomados de medo. Então, nós devemos nos perguntar, diante das provocações, das situações que nós estamos vivendo, nós estamos escondidos em Deus ou no nosso medo, ou na confiança em nós mesmos, na nossa própria força? É um questionamento que nós devemos fazer. Então, um povo sem direção e sem esperança, sem essa dinâmica espiritual, entra em pânico mesmo com uma história de milagres e de vitórias. A história desse povo é uma história de milagres, é uma história de vitórias, mas eles entram em pânico porque eles deixam de olhar para Deus e eles olham para si mesmos. Eles olham para o numeroso exército filisteu e deixam de olhar para o Deus que sempre deu a vitória a Israel, independente do número do exército que se levanta contra eles. Aqui é uma crise de fé. A crise é o laboratório da liderança espiritual. A crise é o laboratório da nossa experiência espiritual. Ou eu estou com Deus, ou eu estou comigo mesmo. Qual é a escolha? E aqui Saul falha como líder. Ele falha nesse laboratório, onde ele deveria ter confiança, onde ele deveria confiar, ele falha. E aí, como líder, ele também faz com que os seus liderados fraquejem. Jonatas está lá, ousado. Ele contrasta com a passividade do pai dele. É a primeira vez que aparece aqui Jonatas, filho de Saul, mas a coragem, a ousadia de Jonatas contrasta com a passividade, a fraqueza ali de Saul. Então, esse texto vai nos dar a oportunidade de nós olharmos onde nós estamos escondendo-nos, em Deus ou no medo. A nossa confiança está no Deus que nos já deu tantas vitórias ou está na nossa fraqueza que muitas vezes nos fez perder alguma batalha? É algo que nós devemos observar a partir do texto bíblico. É uma leitura espiritual diante do texto que nós acabamos de ler, aquilo que é o literal. Como anda a minha fé? Como anda a minha esperança? Como anda a força de Deus que vem a partir da minha experiência espiritual, que vem da minha vida em estado de graça, que vem da minha experiência de memória? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança? É ver que no passado Deus agiu. É ver que eu já venci várias batalhas. É ver que Deus está comigo e que eu não devo temer a nada e a ninguém. Claro, eu reconheço as minhas fraquezas, reconheço aquelas que são as tendências que podem me fazer cair, mas eu preciso acreditar em Deus. E aqui Saul não passa no teste laboratorial. No laboratório que ele foi colocado da crise, ele acaba não escolhendo acreditar
na dimensão espiritual do Deus de Israel, que é soberano e vencedor. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? A nossa segurança deve ser o Senhor, que fez o céu e a terra, que já nos deu tantas vitórias em momentos que achávamos estar tudo dominado e perdido. O convite que recebemos de Deus é para nos escondermos nele e não nas cavernas dos nossos medos e inseguranças. O Senhor lutará sempre por nós e já sabemos que Ele é mais que vencedor. Nós estamos em tempos muito complexos onde a tendência é de nós nos voltarmos para nós mesmos. Olhar somente para nós e deixar de olhar para Deus, deixar de olhar para a graça de Deus, deixar de acreditar. Mas o chamamento que o Senhor faz a mim e a você é um chamamento muito direto, de confiarmos nele, de nos escondermos nele, de buscarmos o Senhor em qualquer situação, porque Ele é o vencedor. Vamos, com essa palavra, rezar. Senhor, eu não quero me perder nos meus medos, nas minhas inseguranças, nas minhas fraquezas. Por isso eu quero me esconder constantemente no Senhor. E essa imagem do esconder-me em Ti diz de intimidade, diz de comunhão, diz de dependência do Senhor, diz de abertura para que o Senhor faça na minha vida, para que o Senhor vença as minhas fraquezas, as minhas limitações, as tendências pecaminosas e de vícios que eu trago. E eu quero me esconder em Ti. Eu não quero me esconder no medo, eu não quero me esconder na insegurança, eu não quero me esconder na incerteza, eu não quero me esconder na perda de esperança, eu quero esperar em Ti, porque eu já tenho plena convicção que o Senhor é mais que vencedor. Eu não cederei espaço na minha vida para qualquer dúvida de que o Senhor é vencedor. Eu declaro agora, por fé, o Senhor já venceu e o Senhor sempre vencerá na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém. Essa confiança deve permear as nossas escolhas e as nossas decisões. Pode ter certeza disso. O Senhor é muito mais que vencedor. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.